Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Nunca sei o horário que vocês estão vendo essa aula, mas é uma aula bem interessante aí que nós vamos falar de uma coisa bem interessante. Já reconheceram o local aqui que está aqui no fundo, né? Já estou até de paramentado, de jalequinho. Então, pessoal, hoje a nossa aula vai ser uma aula prática a respeito de quê? Ah, algo que a gente não havia visto ainda, que é, vamos entrar aqui no nosso laboratório de microbiologia, que são os microcultivos. Nós já comentamos a respeito das doenças fúngicas, das doenças não, né? Dos principais fungos de importância na veterinária, mas não abordando uma forma de cultivá-los, esses fungos, para a gente conseguir identificar. Vai ser o que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos lá então, pessoal. Hoje a temática da aula é microcultivos. Ah, Marco, mas o que é microcultivo? Fica comigo que vocês vão entender aqui. Pessoal, uma das coisas para a gente identificar os fungos filamentosos, que são aqueles que formam aqueles filamentos, como se fosse esse algodão que está na minha mão aqui, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que identificar esses fungos. Como que a gente identifica? Lembram da aula como eu mostrei para vocês o formato da cultura, como estava essa cultura certinho, as características dessa cultura macroscópica, ou seja, que a gente consegue ver com a olho nu ali, sem o uso de lentes especiais nenhuma. Mas o que a gente tem que ver dessa cultura para identificar o que? O tipo de fungo, a espécie desse fungo. Lembram? Cada um tem sua característica de reverso, anverso e etc. Então, é importante a gente ter isso em mente a respeito da coloração. Lembram que alguns apresentam aquele micélio branquinho, outras vão aparecer com aqueles esporos enegrecidos, esverdeados, arrosados, roxeados, ou seja, aquele mix de cores que a gente observa lá nessa cultura. A textura, lembram-se do que eu comentei com vocês, principalmente das leveduras ou dos fungos dimórficos, que era aquele que quando caía o doce de leite no chão ou o leite condensado ficava aquele aspecto brilhoso, cremoso e pontinhos ali naquele agar. Então, essa é a característica, isso é a textura ou aquela superfície irregular. Isso tudo é importante a gente ver. O aspecto do anverso, se é um fungo que se espalha bem, se ele é único, se ele é filamentoso, se suas hifas são septadas ou não, isso tudo a gente tem que observar. O tipo de pigmento que impregna ali, se é verde, se é preto, tudo isso é necessário observar para a identificação desses fungos filamentosos. Perfeito? Temos sempre que ter essas coisas em mente, pessoal. A respeito da cor, textura, que cada junção dessas características todas aqui, a gente consegue muitas vezes a definição da espécie do fungo. Joia? Então, vamos continuando, porque a gente está falando da identificação. Aqui, pessoal, como eu havia comentado com vocês, a observação das estruturas microscópicas, não só as macroscópicas, microscópicas a gente precisa do microscópio ali. A macroscópica, a gente só precisa de quê? Dos nossos olhos. Então, pessoal, na microscópica, a gente vai observar as hifas, se elas são septadas ou não, se elas são contínuas, se elas são separadas e assim vai. Se há esporos, como é a estrutura do basídio de esporos, tudo a gente tem que utilizar ali para identificar o fungo. Ou seja, a microscopia é muito simples, tá? Mas como que eu vou pegar um agar bonitinho assim e avaliar essa estrutura microscópica ali só no agar? Não tem jeito, né, pessoal? Como é que você coloca uma placa de Petri no microscópio ali para a gente ver isso? É bem difícil. Para a gente fazer isso, a gente utiliza uma técnica que é chamada de microcultivo, que é a temática
da nossa aula de hoje, para vocês entenderem certinho. Com a ajuda de uma super atriz, com uma super técnica de laboratório, nós conseguimos fazer um belo vídeo lá e eu vou ir narrando ele direitinho para vocês entenderem. Vou passar para o lado de cá para ficar mais fácil. Vou passar o vídeo então e a gente vai discutindo o que ela vai fazendo. Eu vou parando o vídeo, né? Óbvio, e vou apresentando para vocês. Joia? Então vamos seguindo então. Então, pessoal, vamos lá para o vídeo então. Essa nossa técnica de laboratório top aqui, a Suzy Machado. Vamos lá por parte, eu irei pausando para ficar mais fácil. Nós podemos utilizar essas hastes plásticas, que no caso foi um suave estéreo fragmentado em 2 pontos. Essa vai servir de suporte para as lâminas que eu vou mostrar para vocês, mas o ideal seria que utilizasse o quê? Hastes de vidro para utilizar isso aí, beleza, perfeito? Essas hastes plásticas, o ideal que seja estéreo, no caso igual eu comentei, era um suave estéreo. Então, vamos continuando então. Ela vai colocar no fundo de uma placa de Petri estéreo, vai pegar uma lâmina de vidro, essa lâmina de vidro vai servir como ancoragem, vocês vão entender. Como não é uma lâmina estéreo, o que ela vai fazer agora? Vai flambar isso no bico de Bunsen, olha lá, flambou essa lâmina. Após flambar essa lâmina, ela é colocada sobre aquelas hastes de plástico. Essas hastes funcionam como alicerce ali. No caso, o ideal seria uma lâmina de vidro. Olhem como é que fica isso aí. Vou voltar aqui de novo para vocês entenderem como que fica isso aí. Entenderam? Montado bonitinho, fica dessa maneira, com essas hastes aí. Perfeito? Então, vamos seguindo para vocês entenderem como é. Esse é o início. Isso tudo de maneira bem asséptica e estéreo. Aí, pessoal, agora o que ela vai fazer para vocês entenderem? Vai pegar uma placa de Petri contendo agar saburro, que é o agar ou outro meio de cultura. Primariamente, ela vai precisar de uma lâmina de bisturi. Essa lâmina de bisturi, qualquer uma, em teoria ela já é estéreo, mas vocês veem que há uma dificuldadezinha para abrir essa lâmina de bisturi aí. O que ela faz então? Precisa de um bom auxiliar. Esse aqui, né? Aí ao entregar, ela novamente flamba essa haste de... Ó, essa haste. Essa é a lâmina de bisturi. E agora sim, ela vai pegar o meio de cultura, que nesse caso é um agar saburro, uma placa de Petri com agar saburro, e vai quadricular isso aí. Reparem para vocês como ela vai fazer. Ela vai pegar e fazer cortes longitudinais e transversais. Vai quadriculando esse agar por inteiro. Isso sempre de maneira bem estéreo, próximo ao bico de Bunsen, para evitar qualquer contaminação. Vamos seguindo. Olha aí, é um trabalhinho meio demorado, por isso que tem que tomar bastante cuidado com a asepsia. Olha como que fica então, fica quadradinho dessa maneira. Aqui vocês conseguem observar que já foi removido o fragmento, que essa foto foi depois aí que eu tirei. Mas, olha aí, ó, quadricula, faz um loteamento ali de quadradinho e continua. Aí após ela higieniza a lâmina de bisturi. Aí, pessoal, fica dessa maneira os quadrados. Consegue observar bem aqui? Então, joia. Agora, o que ela vai fazer? Com auxílio de uma pinça, que ela também flamba, igual eu comentei com vocês, que é importante o flambar isso aí. Ela vai remover um fragmento, um lotinho daqueles quadradinhos e colocar sobre aquela lâmina. O ideal seria que se tivesse um outro auxiliar ali
para na hora que ela chegasse com o fragmento de agar, esse fragmento aqui, ela faria o quê? O auxiliar só abriria essa placa de Petri ali para ela encaixar, para ser o quê? Mais asséptico possível. Perfeito? Vamos seguindo então. Essa é a montagem básica, tem que ficar dessa maneira inicialmente antes de fazer o cultivo. Beleza? Bem tranquilo isso aí. Aí, pessoal, essa é a montagem do microcultivo. Isso vocês conseguiram entender bem como é, bem simples isso aí. Agora, o próximo vídeo vai ser inoculando o fungo nesse microcultivo. Perfeito? Então, vamos seguindo. Então, pessoal, vamos agora para o outro vídeo, como a gente inocular esse fungo nesse meio de cultura, para vocês entenderem certinho. Primeira coisa que ela faz é o que, pessoal? Flambar a alça de platina que ela vai utilizar para pegar esse fungo em uma cultura. Nesse exemplo em cima aqui, o que nós só temos? Temos a foto, a imagem vista de cima e a lateral. Vocês estão vendo como é que o negócio está ficando profissa, né? Mas ela vai pegar o quê? Passar essa alça de platina em uma cultura e passar no cantinho daquele agar que foi colocado sobre a lâmina. Isso feito repetidas vezes. Olha, ela pega a amostra do fungo, coloca no agar. E isso vai se repetindo nos 4 cantos do quadradinho lá que nós fizemos inicialmente. Consegue observar bem isso na imagem aqui em cima? Tá ficando interessante agora, né, pessoal? Ó, inoculou bem. Olha lá, ela vai, passa nas extremidades, que a tendência é o quê? Crescer para o meio, isso aí. Com isso, você consegue observar todas as fases do crescimento. Olha que interessante isso aí. Legal, né? Aí, após ela fazer isso, ela passa novamente a alça de platina no fogo para esterilizar ela novamente para retornar para a estação de trabalho. Aí fica inoculado. Beleza, né? Agora a gente vai continuar com a fase de montagem desse microcultivo. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um pequeno chumaço de algodão. Em teoria, o ideal seria que esse chumaço de algodão fosse estéril, para evitar contaminar. Tudo que eu estou falando com vocês, pessoal, aí o que está demonstrando aqui no vídeo da Suzy, a gente está fazendo uma simulação. No caso, ela coloca ao lado do chumaço do lado da lâmina o chumaço de algodão. Vocês vão entender o objetivo posteriormente. Ela vai pegar uma lamínula com auxílio de uma pinça anatômica, vai flambar ela, como eu falei, tudo de maneira mais estéril possível. A lamínula, o ideal também seria que fosse tudo estéril, né, pessoal? Para facilitar, se a gente tivesse numa capela estéril, mas não é a realidade, né? Vamos continuar aí. Aí ela pega essa lamínula, esfria um pouquinho, né? Senão ela frita todo o fungo que ela inoculou lá e vai colocar sobre essa cultura ali, ó. A cultura recém-inoculada do fungo, né? Aí, com a água destilada, poderia ser até um soro fisiológico estéril, ela vai hidratar esse algodão ali para o quê? Criar uma microsfera nesse algodão. Entenderam? Nesse meio de cultura. Para o quê? Requerer uma umidade perfeita ali para crescer o fungo. Vocês lembram que ele necessitava de quê? Não era calor, umidade e nutriente? Então, a temperatura vai ser dada pela capela.
um joinha para a Suzy aí, que ela foi fera na gravação. Porque a gente já tem o meio de cultura, que é o agar, que é um nutriente, temos a temperatura que vai ser feita pela estufa e a umidade feita pelo algodãozinho hidratado ali. Isso é o microcultivo, pessoal. Agora, os objetivos, quais são as vantagens de utilizar essa técnica aí? A gente vai permitir a visualização das estruturas fúngicas todinhas no seu estado natural, que a gente vai ver ela ali diretamente. Lembra que eu comentei com vocês que não dá para colocar um agar dentro do microscópio para a gente observar? Não dá por inteiro, mas aquela lâmina, sim, a gente consegue, entendeu? E isso a gente consegue sem deturbar nenhuma fase do crescimento, nenhuma estrutura, a gente não vai arrancar um fragmento e colocar lá. E sim avaliar tudo por inteiro, perfeito? Porque vai estar crescendo ali, você vai colocar a lâmina e vai conseguir ver aquilo certinho. Joia, pessoal? Bem tranquilo, né? Esse crescimento, a gente vai observar todos o quê? Todos os estágios do crescimento. O espalhamento ali daquele micélio, das hifas, ver os conidiósporos, os esporos todos na sua forma natural. E isso facilita muito na identificação dos fungos. Entenderam, pessoal? É bem tranquilo. Essa aula eu tentei ser mais didático possível com os vídeos, por isso deu um trabalho do cão. Trabalhei 2 dias para coisa de 20 minutos de aula, nem isso tudo. E isso a gente vê na prática certinho isso aí, beleza? Na próxima aula, então, já foi gravado também, foi a coloração de grã. Vocês vão entender como faz essa coloração de grã aí bem mais facilmente. Perfeito? Então, até a próxima. Deixa o like aqui que a gente está melhorando a qualidade. E isso aqui que vocês estão vendo aqui é efeito de ficar gravando aula demais. A vista não aguentou, tive que usar um óculos agora. Até mais, pessoal.